O cenário político e econômico internacional foi sacudido por uma das maiores tempestades diplomáticas dos últimos tempos, colocando em lados opostos o governo brasileiro e a administração do presidente norte-americano Donald Trump. A decisão unilateral da Casa Branca de impor tarifas pesadas sobre produtos brasileiros provocou um abalo nas relações entre Brasília e Washington, mas a reação do Palácio do Planalto foi rápida, cirúrgica e desenhada para proteger os setores produtivos do país. A estratégia de enfrentamento adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apenas respondeu às pressões externas, como também acelerou a busca por novos parceiros comerciais, transformando uma ameaça de retaliação econômica em uma oportunidade de expansão global. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Se você busca análise profunda, informação sem cortes e os bastidores reais do que acontece no poder, este é o seu canal. E antes de avançarmos nos detalhes desta grande virada geopolítica, eu quero te fazer duas perguntas fundamentais. De qual cidade e estado você está nos assistindo agora? E que horas você está vendo este vídeo? Escreva aqui nos comentários. A sua resposta é de suma importância para que a equipe do Bastidor Brasileiro saiba até onde a nossa voz está chegando neste imenso Brasil. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar esta reportagem com quem precisa entender o que realmente está em jogo no comércio internacional. A resposta brasileira ao tarifaço veio por meio da estruturação do Programa Brasil Soberano, uma iniciativa governamental desenhada para socorrer empresas afetadas, garantir linhas de crédito e redirecionar a pauta de exportações. Em vez de ceder às pressões do governo americano, Brasília optou por intensificar o diálogo com blocos econômicos emergentes e consolidados, como os BRICS, a União Europeia e os países do Oriente Médio. O resultado imediato dessa movimentação foi o fortalecimento do comércio com a China, que registrou recordes de compra de produtos nacionais, e a ampliação das vendas para o mercado europeu, atenuando o impacto das barreiras impostas pelos Estados Unidos. A disputa de narrativas também ganhou contornos públicos intensos. Em pronunciamentos e artigos internacionais, o governo brasileiro fez questão de desmistificar a tese de que o Brasil trazia prejuízos comerciais aos americanos. Dados oficiais demonstram que, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos acumularam um superávit comercial com o Brasil superior a 415 bilhões de dólares, o que desmonta qualquer argumento sobre suposta desvantagem americana nas trocas bilaterais. Ao expor esses números para a comunidade internacional, a diplomacia brasileira buscou isolar a atitude de Washington, classificando a taxação como uma medida arbitrária e sem respaldo na realidade econômica dos fatos. Paralelamente às ações diplomáticas, a postura dos exportadores nacionais demonstrou maturidade frente à crise. A diversificação de mercados já vinha sendo desenhada nos últimos anos, o que permitiu uma transição menos dolorosa para a indústria e o agronegócio nacional. Setores afetados pelas tarifas, como o siderúrgico, o de máquinas, móveis e calçados, passaram a contar com suporte financeiro e incentivos para a inovação tecnológica, permitindo que a produção brasileira continuasse competitiva em outras regiões do planeta. O Bastidor Brasileiro acompanha de perto como essa autonomia econômica reconfigura o papel do Brasil no cenário internacional, mostrando que a dependência de um único mercado parceiro ficou definitivamente no passado. A reação internacional às medidas protecionistas americanas também provocou ruídos entre outros aliados históricos de Washington. As tarifas não atingiram apenas o Brasil, mas afetaram países vizinhos e parceiros da OTAN, gerando um clima global de desconfiança em relação às políticas comerciais da Casa Branca. Enquanto organismos internacionais e consultorias de economia
analisam os impactos de longo prazo, o Brasil se consolida como um fornecedor confiável de alimentos, energia limpa e materiais críticos, atraindo a atenção de grandes potências e consolidando sua liderança entre os países do sul global. Outro ponto de forte impacto nessa virada geopolítica é a consolidação do agronegócio brasileiro no topo do comércio global. Estudos de institutos internacionais apontam que o país está prestes a ultrapassar definitivamente os Estados Unidos como o maior exportador agrícola do planeta, encerrando uma hegemonia norte-americana que durava mais de um século. Esse movimento reforça que as barreiras tarifárias impostas por Washington acabaram acelerando a migração de grandes compradores globais para os produtos brasileiros, enfraquecendo a posição dos produtores americanos no mercado internacional. A eficiência das respostas econômicas e a velocidade na aplicação dos recursos de socorro mostraram que o planejamento estatal, integrado com o setor privado, foi capaz de estancar os prejuízos iniciais. A ampliação do Programa Brasil Soberano garantiu juros subsidiados e suporte de capital de giro não apenas para as empresas atingidas diretamente pelas taxas americanas, mas também para exportadores que enfrentam gargalos logísticos decorrentes de conflitos no Golfo Pérsico. O bastidor brasileiro destaca que essa visão abrangente de proteção à indústria nacional fortaleceu a posição do país frente aos solavancos da geopolítica mundial. A rápida resposta do governo brasileiro às pressões externas não se limitou apenas ao campo das trocas comerciais, mas refletiu-se em indicadores sociais e avanços tecnológicos históricos para o país. Em meio à disputa tarifária global, o Brasil alcançou um marco inédito no seu Índice de Desenvolvimento Humano, passando a figurar oficialmente no grupo de nações de muito alto desenvolvimento. Esse avanço, medido pela evolução combinada dos níveis de renda, acesso à educação e longevidade da população, demonstra que a estrutura socioeconômica brasileira manteve sua trajetória de crescimento mesmo diante das instabilidades do cenário internacional. O bastidor brasileiro acompanha de perto como esses números transformam a percepção do país no exterior e reforçam a capacidade de resistência da economia nacional. Para continuar recebendo análises exclusivas e matérias completas sobre os rumos de Brasília, eu peço que você se inscreva no canal Bastidor Brasileiro, ative o sininho de notificações e deixe o seu like poderoso. E para a nossa tradicional interação comunitária, eu volto a te perguntar: de qual cidade e estado você está acompanhando esta segunda parte? E qual é o horário aí na sua tela agora? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhar este conteúdo nos seus grupos de mensagens é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a fatos reais e jornalismo de qualidade. Junto ao avanço nos índices sociais, o país registrou uma conquista estratégica no setor de alta tecnologia e defesa que poucos países no mundo conseguiram alcançar. O Brasil entrou para o restrito grupo de nações que dominam o ciclo completo de produção de turbinas aeronáuticas, ao lado de potências como Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Mais do que dominar o processo de fabricação, do começo ao fim, em parceria com instituições de ponta como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o país inovou ao desenvolver a primeira turbina do mundo movida 100% a etanol, colocando a engenharia nacional na vanguarda da transição energética do setor aéreo. Essa capacidade de inovação e autonomia tecnológica estende-se também ao setor financeiro, onde o modelo de pagamentos instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central Brasileiro, tornou-se referência global. Dezenas de países e autoridades monetárias internacionais têm buscado o modelo do Pix para modernizar suas próprias redes bancárias, destacando a eficiência e a velocidade do sistema brasileiro em comparação com mercados tradicionais, onde compensações financeiras ainda levam dias para serem concluídas. Essa liderança tecnológica
reforça que a economia nacional se diversificou a ponto de reduzir drasticamente os impactos de decisões unilaterais tomadas por governos estrangeiros. No plano da política interna, a capacidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em articular respostas rápidas e manter o crescimento econômico gerou reações que cruzaram as fronteiras ideológicas tradicionais. Declarações recentes de figuras proeminentes do cenário político, como o empresário Pablo Marçal, chamaram a atenção do público ao reconhecerem o impacto histórico do atual mandatário, definindo a trajetória de Lula não apenas como a de um governante passageiro, mas como uma era que moldou a política nacional ao longo das últimas décadas. Esse tipo de reconhecimento evidencia como a liderança brasileira consegue pautar o debate público e atrair a atenção de apoiadores e opositores. A maturidade do setor privado nacional também desempenhou um papel central na contenção dos efeitos do tarifaço americano. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e órgãos de fomento, empresários de diversos segmentos atuaram diretamente na abertura de novas frentes de exportação no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e no Leste Europeu. Mercados em expansão em países como Índia e Indonésia passaram a absorver parcelas significativas dos produtos que antes eram destinados ao mercado norte-americano, garantindo o escoamento da produção e a manutenção dos postos de trabalho no setor industrial e agrícola. O bastidor brasileiro destaca que a estrutura do Programa Brasil Soberano foi desenhada com linhas de crédito e suporte contínuo para permitir a adequação das empresas brasileiras às novas exigências e certificações do comércio global. Os recursos disponibilizados garantem não apenas capital de giro imediato, mas também financiamento para modernização industrial, diversificação de rotas de transporte e contratação de seguros-garantia para pequenos e médios exportadores. Dessa forma, a indústria nacional obtém o respaldo necessário para competir em igualdade de condições nas arenas internacionais mais exigentes. A projeção de investimentos estrangeiros no país também reflete essa nova dinâmica econômica. A atração de dezenas de montadoras e indústrias globais focadas na produção de veículos elétricos, aliada a aportes massivos em inteligência artificial, centros de processamento de dados e exploração de minerais críticos, coloca o Brasil na rota dos grandes fluxos de capital do século XXI. A presença de recursos abundantes em energia limpa e matérias-primas estratégicas transforma o território nacional em um polo atrativo para empresas que buscam segurança jurídica e sustentabilidade em suas cadeias globais de suprimento. À medida que o cenário eleitoral se aproxima, a disputa de narrativas sobre a condução da política externa e da economia promete se intensificar nos bastidores do Congresso e nas plataformas digitais. O bastidor brasileiro continuará monitorando cada movimento dessa engenharia política, trazendo as informações mais atualizadas sobre os desdobramentos em Brasília e as consequências diretas para a vida dos cidadãos. O desfecho desta crise comercial e diplomática revela um novo desenho na geopolítica global, onde a tentativa de impor sanções e barreiras unilaterais acabou por acelerar o isolamento de velhas potências e o fortalecimento de novas alianças mundiais. O plano de taxação agressivo, implementado pela administração de Donald Trump, não produziu o recuo esperado por Washington no comércio com o Brasil. Pelo contrário, as exportações brasileiras fecharam o período com números recordes, impulsionadas pelo redirecionamento estratégico para a Ásia e para o continente europeu, demonstrando a resiliência do parque produtivo e do agronegócio nacional. O bastidor brasileiro acompanhou detalhadamente cada etapa desse embate, mostrando como o pragmatismo da diplomacia e a busca por autonomia econômica protegeram a soberania do país. Se você acompanhou toda esta série especial do primeiro ao último bloco, o meu muito obrigado. E para registrarmos o encerramento desta cobertura com chave de ouro, eu faço a pergunta final.
De qual cidade e estado você assistiu a esta matéria completa do Bastidor Brasileiro? E em qual horário você está concluindo este vídeo conosco? Escreva agora mesmo nos comentários. O seu engajamento é o combustível que nos permite continuar trazendo matérias investigativas, profundas e sem amarras com o poder. As pesquisas de opinião internacional, realizadas por grandes institutos globais, revelam um fenômeno marcante. A confiança de diversos povos nas políticas externas de Washington sofreu forte desgaste, enquanto a busca por multipolaridade e novas moedas de troca ganhou tração em todos os continentes. A insatisfação com medidas protecionistas não se restringiu à América Latina, gerando atritos diplomáticos sérios, até mesmo com nações europeias e parceiros tradicionais da Ásia. O anúncio de fundos americanos, destinados a interferir indiretamente no debate político de países aliados, provocou reações duras de chefes de Estado, que exigiram respeito às suas decisões soberanas e aos processos democráticos internos. Diante desse quadro, a estratégia do governo brasileiro em não concentrar suas trocas comerciais em um único parceiro provou ser a decisão correta para garantir a estabilidade do país. Ao manter relações diplomáticas centenárias baseadas no respeito mútuo e na busca por novos mercados, o Brasil assegurou que sua economia continuasse crescendo sem depender dos humores eleitorais ou das decisões abruptas da Casa Branca. O programa Brasil Soberano consolida-se, assim, como um escudo de proteção à indústria, ao emprego e ao desenvolvimento tecnológico nacional. À medida que o país avança para os próximos desafios socioeconômicos e eleitorais, a capacidade de defender a soberania nacional e manter o ritmo de investimentos continuará sendo o grande divisor de águas no debate político. O Bastidor Brasileiro reafirma o seu compromisso inegociável de trazer os bastidores de Brasília com transparência, equilíbrio e a firmeza que o leitor brasileiro exige para formar sua própria opinião sobre os rumos da nossa nação. Chegamos ao fim desta grande reportagem investigativa em 3 partes. Eu quero expressar a minha profunda gratidão a você que acompanhou cada palavra, cada detalhe e cada análise do início ao fim desta jornada no Bastidor Brasileiro. A sua audiência qualificada e a sua presença contínua são a razão da existência deste trabalho independente. Não se esqueça de conferir se a sua inscrição no canal Bastidor Brasileiro está ativa, de deixar o seu like registrado e de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar bem informado com o nosso conteúdo exclusivo. Um forte abraço e até a nossa próxima cobertura.